Caramba, olha meu cabelo, maluco. Aí. Vamos lá, então. Não é possível, cara. Esse vídeo aqui, ele é o vídeo que a gente fez no aniversário de 5 anos da igreja, tá? Tá. Beleza? Metade. Tá, eu posso virar pra olhar então? Pode. Eu não podia se mexer? Pode assistir, vamos lá. Tá bom, Thiago. A gente vai falar um pouquinho sobre o início da igreja, basicamente, tá? Aí eu quero que me fale como foi no começo da igreja. Pô, já era o estúdio, já. Basicamente, da igreja. Tava novinho. Topetinho, hein? Olha o Eu tinha topete. bastante cabelo, né? Tinha mais cabelo. Ela foi tudo feita por cada mão participou, cada pessoa deu o seu melhor ali, ajudou desde a pintura, da limpeza, então acho que isso faz com que a gente faça parte. Eu tava em casa e de repente tocou o interfone, quando eu vi tinha 30 jovens ali embaixo de casa, com bolo, com café da manhã, querendo quebrar até Vamos derrubar. Tipo, nasceu e a gente só aceitou o fato de que já havia nascido algo. A gente foi convidado pelo Luiz e a Márcia e eles nos mostraram a visão, assim, nos apresentaram e a gente meio que se apaixonou, sabe? Era isso que eu queria na vida. Não é que a RTZ começou com uma história. Bem assim mesmo. Nós todos, vocês, o pessoal do conselho, as pessoas que fazem parte da RTZ, que tem uma história Isso. junto com a igreja. Eu gosto Foi dessa ação. inusitado, eu acho, né? Tive uma visão que eu vi, eu tive um sonho, eu vi a RTZ. Essa igreja existente, e eu creio assim, que foi legal. que Deus mostrou pra mim. Então, como se eu tivesse um propósito na minha vida dentro da RTZ. Quando eu penso na R3D, a liberdade que a gente tem para pregar a verdade do Evangelho, a simples verdade do Evangelho, cara, isso é algo, para mim, impagável. Nós podemos compartilhar com as pessoas a nossa vida diária. E sermos na igreja nós somos dia a dia. É isso que é legal. Eu vejo assim que houve muito crescimento, né? E a mudança de paradigma, assim, foi como um divisor de águas. Eu resumo isso, Rafa, em evolução. Acho que a gente se evoluiu. Ah, a gente é uma comunidade que se ama? Não, acho que tipo, a gente tá tentando ser, mas não é uma coisa que você tala os dedos e de repente as pessoas estão se amando. É difícil, cara, tipo, fazer parte de uma comunidade que se ama genuinamente. Isso é difícil de alcançar, por mais que esse seja um valor que a gente quer, é difícil ser um valor que a gente vive. Mas a pregação da verdade é algo que acontece todos os sábados. Todos os sábados na R3D a gente se esforça para pregar a Bíblia Sagrada através da revelação do Espírito Santo. Acho que tudo que a gente for fazer, eu acho que ainda tem que ter mais mudanças, porque a gente mudando, a gente aprende, a gente vai inovando, a gente vai melhorando até como pessoa. Eu louvo a Deus por essa igreja. A palavra que eu uso é convicção. A gente tem a convicção de chamar do Senhor. Convicção daquilo que Deus fez na minha vida, convicção daquilo que Deus é na minha vida, convicção daquilo nosso chamado. Para mim, a convicção é a palavra que define a minha vida com a RTZ, convicção. Então Deus não foi nós que escolhemos, foi Deus que nos escolheu para estar aqui. É isso que a gente quer, se for Jesus. Quando eu olho para os 5 anos de história da R3D, essa jornada, aí que estamos caminhando junto, como para muita gente vem um sentimento de gratidão, né, de alegria, de entusiasmo com tudo aquilo que foi construído até agora. Mas isso não é o que mais me empolga. O que mais me empolga é o próximo passo, é a jornada para frente, são os próximos desafios, né? A gente olha esses 5 anos, talvez agora como um retrovisor e veja as experiências que passamos, mas pelo para-brisa há um caminho ainda grande. Isso, essas expectativas vão envolver muito mais de comprometimento nosso, de união, dedicação, de tempo, de tudo. Eu acho que talvez em alguns momentos, olhando pelo retrovisor, talvez faltou combustível. O nosso GPS ficou procurando rede, mas os nossos desafios para frente me empolgam mais, ou me chamam a atenção para aquilo que o Senhor vai fazer e para nossa dedicação, comprometimento, tudo aquilo como corpo, como igreja, desde liderança, membresia, todo mundo irmos na mesma direção. Então, vamos a mais 5, vamos a mais 10, vamos a mais 20, vamos aonde o Senhor quiser nos levar. Que aqui é nosso lugar, nosso lugarzinho. Parabéns. Parabéns. Essa vida é muito legal. Quando começou?
legal, que legal, Talvez que legal. fosse melhor ter mostrado isso no final, né? Não dá pra dizer. Agora não dá pra desver. Volta. Ou a gente pode fazer que isso seja no Não, mas final, só né? uma coisa que eu achei legal no vídeo, pelo vídeo eu achei muito legal. As pessoas que estão ali na comunicação, na técnica, na banda, no louvor, todos permanecem. Talvez com exceção do Caio e o Priscila, que foram embora por uma circunstância diferente. Mas são as pessoas que estão com a gente ali, eu vejo o João, Há 5 anos. as pessoas que batizaram. Então, isso eu acho muito legal. Muito. As pessoas continuarem com a gente, isso é muito legal. Caminhando junto, eu acho muito legal. Rafinha, o Gu pequenininho lá, eu acho muito Pequenininho? legal. Eu acho muito legal, eu acho muito legal isso. Eu acho muito legal. Obrigado. Eu acho que, inclusive, uma das perguntas que a gente vai fazer que toca num dos principais desafios, pelo menos para mim, é quando as pessoas param de caminhar com a gente. Então, você tocou numa questão importante, que as pessoas que em 5 anos, ou 5 anos atrás, fizeram o vídeo, hoje são as mesmas pessoas que estão aqui. Isso, ao mesmo tempo, eu acho que existem 2 lados da mesma moeda. Acho que ao mesmo tempo que isso é talvez algo mais precioso, também, por outro lado, quando as pessoas se desligam e deixam de participar da comunidade, para mim, Thiago, é uma das maiores frustrações. Ou talvez, não sei, quando esse tipo de coisa acontece, eu fico muito reflexivo, muito pensativo. Eu não sei se para vocês o que seria o maior desafio, mas o meu maior desafio é quando eu vejo que alguém deixou de participar da comunidade e eu frito. Onde foi que a gente errou? O que foi que a gente fez de errado? Eu não sei sobre os principais desafios para você, mas para mim é esse. Seu Flávio, principal desafio. Bota pra mim. Sou de pouco falar, imagina. Qual o principal desafio do seu Flávio? Falar. É um desafio que eu tenho. É um desafio que eu tenho. Estar aqui hoje é um desafio. Para mim é um desafio estar aqui hoje. Mas você sabe que, desculpa cortar, Flávio, o que me chama a atenção assim, as pessoas que estavam trabalhando permaneceram. Normalmente as pessoas que vêm ou saem são as pessoas que não têm uma caminhada, por exemplo, de estar junto com a gente trabalhando, ou produzindo. Elas acabam não permanecendo. E as pessoas que estão ali são as pessoas que estavam fazendo algo e permaneceram. Normalmente as pessoas que não ficam, elas que elas eu não vou ter nem dizer que é erro de alguém. As pessoas não se encaixaram talvez em ir para um social, ou ir para um louvor, ou ir para um light, ou ir para uma liderança. Acabam não permanecendo. Sabe que esse ponto ele é bem importante, porque se a gente for avaliar as nossas trajetórias, a gente veio de caminhos diferentes. E aí hoje a gente se encontra todo mundo na R3D, desenvolvendo o nosso ministério. E pelo menos para mim, quando eu olho para trás, antes R3D, eu pensava no que seria uma comunidade que eu julgo não perfeita, mas que uma comunidade onde eu pudesse me encaixar. E muito daquilo que eu pensava lá atrás, eu consigo perceber que a gente aplicou na nossa comunidade. Enfim, de várias formas, em muitas circunstâncias, eu percebo que a gente conseguiu. E às vezes a gente percebe que isso não é talvez o mesmo critério que as outras pessoas julgam ser importantes para participar de uma comunidade. E talvez isso que me deixa muito reflexivo. O que será que é importante para as pessoas, para elas aderirem a uma comunidade, permanecerem nessa comunidade, ficarem anos nessa comunidade, igual a empresa, né? Às vezes a pessoa entra, fica 1 ano, 2 anos, sai, tudo bem, talvez tenha alguma coisa relacionada à pessoa, alguma falha, enfim, dela mesma, ela precisa se tratar, talvez, mas no geral eu percebo que isso acontece também com as comunidades. As pessoas ficam um tempo e dificilmente você consegue ver alguém fazendo carreira, se aposentando numa comunidade. Para mim esse é um paradigma bem importante, a gente perceber que muitas coisas que a gente julga importante a gente continua preservando, blindando alguns princípios. Por outro lado, isso não é tão importante assim para outras pessoas. Interessante isso. Eu entendo que nós caminharmos juntos, o mais importante é termos um ambiente saudável, né?
o ambiente saudável de crescimento, que proporciona que as pessoas possam se desenvolver, eu creio que seja o ponto mais importante para, digamos assim, aquela pulga, aquela questão de culpa, aquela questão que envolva talvez o que nós não fizemos para que tal pessoa permanecesse conosco. Se nós proporcionarmos um ambiente que seja de crescimento, de oportunidade, de desenvolvimento, isso vai tornando essa decisão mais pessoal de cada um. E as pessoas podem escolher, como o Senhor nos deu o livre-arbítrio de estarmos caminhando aqui ou me identificarmos mais em outro local, mas o que nós devemos sempre, na minha visão, primar pelo ambiente, pela qualidade, pela essência do Evangelho, né? E isso, em si, aqueles que tiverem essa visão vão caminhar conosco, né? Não é possível a gente, num ambiente que vai crescendo e crescendo, a gente pegar todos pela mão e caminhando. O importante, por exemplo, quando nós vemos a história bíblica, nós vemos quando o povo saiu do Egito, da escravidão, e para frente a gente sempre fala, né, que o trilhar ia para não deixar ninguém para trás. Era no passo das crianças e do gado, para não andarmos numa velocidade que esquecêssemos de todo mundo e avançássemos. Mas, porém, quando a gente caminha, cuidando das pessoas, olhando, entendendo, e o ambiente é saudável, um ambiente de crescimento mesmo, fiel ao Evangelho, eu entendo que, de certa forma, a nossa parte nós estamos, como igreja, proporcionando. Acho que, como nós temos falado, estamos vivenciando agora 10 anos, mas somos crianças ainda, né, como igreja. Temos muito a desenvolver ainda, de amadurecer, de entender a jornada. Legal. Eu acho que essa questão de proporcionar um ambiente saudável para as pessoas trabalhar, acho que é fundamental, concordo contigo. E volto a falar novamente, as pessoas que permaneceram com a gente, trabalhando esses 10 anos, só aqueles que entenderam esse propósito e continuaram trabalhando. Vou fazer alguma coisa. Ou aquele que veio só como membro e ele ficou um tempo só. Eu estou permanecendo as pessoas que estão entendendo esse propósito, de que o evangelho não é feito sentadinho. O evangelho é cuidar de pessoas, Deus cuidar tirou de vida. os preguiçosos, né? Na perspectiva, a gente não quer os preguiçosos. Quando a pessoa entende que... Outra coisa interessante, eu acho assim, Flávio, que quando a gente entende a palavra que é feita todo sábado à noite pelo Tiago, Wagner, Caio, existe a mesma unidade, o mesmo pensamento de propósito, de palavra, eles entendem que aquilo que eu faço na igreja ou fora da igreja é como gratidão ao Senhor. Quando eu faço como gratidão ao Senhor, naturalmente eu vou permanecer no lugar onde me proporciona isso. De eu poder ajudar o próximo, de eu poder entregar uma cesta básica no sábado à noite, que é tão importante quando fazer um louvor. Quando a pessoa entende isso, que eu faço para a comunidade, ela permanece. Nós somos uma família, né? Exato. A família Exato. Tá vendo? Porque Se o senhor sente Flávio bem. fala pouco, e quando ele fala, somos uma família. Uma família, eu me sinto, onde você sente bem, né? Sim. Poder estar acompanhando o próximo, né, cara? Tá acompanhando Nós somos família dobrado ainda, né? Família dobrada. Além de tudo, somos parentes. Eu me lembro do quando você e a Márcia convidaria a Nara para ir na tua casa para ver um vídeo. A igreja que eu quero ser. Legal. Esse vídeo aí foi realmente Foi legal. É o que nós estamos botando em prática aqui na igreja. Falando isso aí em 2014, isso, né, Flávio? O Felipe e a Gabi estavam namorando e nós nos aproximamos. Verdade. Esse talvez em termos de expectativa para os próximos 10 anos, é se manter fiel em muito daquilo que a gente julgava ser importante e julga hoje ser ainda importante sobre experiência na comunidade, do evangelho. Então, há uma grande expectativa para daqui a 10 anos, talvez continuar na mesma essência, no mesmo espírito. Tem algumas coisas que eu me orgulho muito quando a gente fala sobre R3D, que é a motivação de todas as pessoas, desde o mais alto escalão, da liderança até o voluntariado, que não tem cargo menos ou mais importante, mas todos têm um interesse em comum, que é fazer algo para o Senhor. Então, se a gente conseguir permanecer ou preservar essa essência de que nós
venhamos a continuar na comunidade, servindo ao Senhor, enquanto R3D, preservando esse princípio de que o nosso interesse não seja vaidade, financeiro ou qualquer outro tipo de interesse mundano ou carnal, para mim, uma grande conquista. Esses dias eu estava num podcast e o Júnior perguntou para mim qual é o seu objetivo, ou talvez, enfim, expectativa de ter uma igreja com 1.000, 2.000 pessoas. Eu falei para ele, se for da vontade do Senhor, sim. Se Deus quiser que a gente continue daqui a 10, 20 anos pastoreando uma igreja de 200 pessoas, e sem que eu tenha quebrado nenhum tipo de princípio, sem que a gente não tenha se vendido ou sem que a gente tenha comprometido a essência do evangelho, amém. Vamos daqui até a eternidade com uma igreja com 200 membros. E se Deus quiser fazer com que dessa comunidade a gente venha alcançar milhares de pessoas, talvez, por que não dizer, romper, quebrar as barreiras da cidade, amém também. Desde que no lugar onde Deus vai nos levar, a gente mantenha a mesma essência, de modo que aquelas pessoas que são responsáveis pelo pastoreio do rebanho se mantenham também fiéis aos próprios princípios. Porque se a gente perguntar aqui, pelo menos para as famílias que hoje fazem parte do conselho, todas elas, unânime, têm o mesmo interesse em comum, que é agradar ao Senhor, o temor ao Senhor, viver para o Senhor, ter os filhos na presença do Senhor, fazer com que todos da sua família, e por consequência, então, os vínculos que aí, de alguma forma, são as pessoas que estão na comunidade, tenham esse mesmo intuito, esse mesmo desejo. Então, essa talvez seja uma grande expectativa para daqui a 10 anos. A gente não sabe, em termos de números, ou se a gente vai ter um painel de LED. Fica a dica, você pode contribuir. Painel de LED para daqui a 10 anos, ou logo após o aniversário da igreja. 10 anos é muito tempo, né? Se a gente vai ter um painel de LED, quem sabe? Ou se a gente vai ter uma Midas, uma Soundcraft. Qual mesa que a gente vai ter, qual caixa que a gente vai ter, para mim isso é muito importante, mas seja lá, acho que seja lá o que for, daqui a 10 anos a gente se manter fiel. Quando eu vi o vídeo, muito daquilo que a gente falou continua fazendo sentido. Se a gente pegasse o mesmo vídeo e replicasse o que foi dito, as mesmas falas, faria muito sentido para aquilo que a gente está aqui hoje. Por isso que a gente dá até uma emocionadinha, né, quando a gente vê o vídeo. O que mudou foi só. Né? A grande expectativa no início da igreja era saber que não teria mais uma marcenaria, né? Financeira, pelo menos a gente já sabia o que ia acontecer financeiramente. E foi uma transformação, né? A grande expectativa era que Deus pudesse levantar marceneiros, que acontecesse algo como Moisés, em Êxodo, Deus fala para ele, vou colocar o espírito e a habilidade para que eles consigam desenvolver os utensílios do tabernáculo. Tinha garoto ali de 12, 15 anos levantando essa parede de tijolinho. O Dillig, o Josué. Que, para nossa surpresa, tá aí, até hoje. Nunca caiu, né? Então, tinha inúmeras expectativas. Eu acho que, eu não sei por vocês, mas a expectativa era de como isso ia se tornar realmente um lugar de culto, porque ver as fotos de como era e ver as fotos de hoje, as pessoas se assustam. As pessoas, onde que é isso? Não, isso aqui era a igreja antes. O quê? Como assim? Mezanino, nesse sentido, não sei se vocês têm alguma impressão. Lembro da pastora Andréia pintando placa de isopor que era branca. Hoje a gente já usa ela de rocha, um negócio mais chique. Mas na época a gente pegou umas placas de isopor branco, saiu pintando no chão, olhava para cima e falava, mas tem uns pretos ali, não, é estrela no céu. Essa é uma parte engraçada, que as primeiras placas eram isopor, escovamos tinta à base de thinner. Se você pintar as primeiras, começou a derreter tudo, porque não pode, né? Eu tive que correr atrás de tinta à base de água. Não correr isopor. É verdade. Eu lembro que cheiro de tinta aqui dentro. As primeiras lâmpadas, a gente enrolou o bocalzinho da lâmpada com fita isolante e umas 3 caíram. Graças a Deus, nunca caiu na cabeça de ninguém. Porque o quê? Uma quedinha aí de uns 5 metros, fácil, né? Podia abrir, podia rachar a cabeça de alguém. A Gabi não era ainda formada. A pintura do palco em preto. Ele me surpreendeu como é que ia ficar esse... Depois botaram as LED, botaram... A galera fala da moda da igreja preta. Há 10 anos a gente já estava nessa, né? Respeita. Você pintar. Aí tinha uns painéis diferentes, foi trocado depois, né? É verdade. Aprimorando. É verdade. A expectativa. E aí, se a gente falar sobre expectativa, nossa primeira ceia.
Na garagem mesmo, Mas né? voltando aqui, de qualquer forma, por exemplo, num ambiente, olhando um galpão, a gente já tem uma certa... consegue vislumbrar um local com cadeiras, com palco e tal. Então, para mim, olhar era... virar uma igreja, um ambiente, não era tão complicado assim, olhar, né? E ainda sabendo do dom de cada um Dionei da vida com marcenaria, o pessoal de pintura, e aí nós vamos à frente. Então, que iria sair num lugar, um ambiente para cultuarmos, eu não tinha dúvida que iria sair. As cadeiras, comprei as cadeiras. Eu não tinha dúvida que iria sair. Financiar, ia sair, de certeza. Eu não tinha dúvida que ia sair. Mas a expectativa no início estava muito mais com o grupo. Nós éramos eles eram os nossos filhos, nossas filhas, né, eram jovens que caminhavam juntos e precisavam, e a gente estava naquela questão, o que vamos fazer num momento como esse, né? E já a amizade, os pequenos grupos já funcionando, trabalhando, então o Start, ele meio que caminhou por causa, eu digo assim, por causa das nossas filhas, desse grupo que já estava interligado no Senhor em alguns propósitos, e dar continuidade, né? É essa que mais me motivava, porque em termos de ambiente, né, aqui, ou se a gente precisasse alugar algum outro lugar, a gente sabe que iria acontecer, mas acho que o que mais nos uniu foram os jovens. Eu olhava os jovens. Quando eu olho a primeira ceia, eu olho tem algumas famílias, assim, né, os mais velhos, mas a gente olha e vê aquela faixa de idade e fala, a gente tem uma responsabilidade grande aí. No começo até o pessoal falou sobre isso, lá na igreja de jovens. Até tentando plantar o culto, até o culto começou no sábado por causa dos jovens, né? É verdade. Aí acho que até mais velhos nós começamos a fazer um culto um pouquinho mais cedo. Lembra? Começamos a fazer o culto umas 6h da tarde, 7h da noite, para as 8h entrava o pessoal dos jovens, né? Mas no fim, como era tudo família, foi se integrando e formou um culto só. Verdade, tem uma curiosidade, talvez vocês não saibam, que lembra que no começo aqui tinha um mezanino, né? E vocês lembram que tinha uma cortina preta? É verdade. Aqui, que separava o hall do verdade, do teatro. Mas o véu se rasgou. Já ouvi boatos de pessoas, inclusive do cara que pregou aqui pra gente no treinamento de líderes, o seu Paulino, amigo do Caio. O teólogo. Tá. Da escola de teologia. Pegou domingo de manhã. Não. É o Wellington. Ele falou que, quando ele veio aqui no treinamento de líderes, ele falou assim, cara, já ouvi falar que a igreja de vocês tinha parede preta, porque aqui dentro tinha ritual de seita, e aí, por isso que tinha parede. Então, tipo, já tem vários tabus antigos de coisas... As pessoas realmente acreditaram nesse negócio que era uma seita, né? Demorou uns... Mas um ponto interessante é o nome R3D, né? Inclusive, nós estávamos falando sobre ir no barbeiro, fazer algumas coisas assim no cabelo. O pessoal que sabe que eu sou da R3D quer saber o que é R3D. Não, o que é R3? Eu perguntava, nem era o D. O que é R3? O que é R3? Não, é R3D. Né? Então, explicar essa questão... Sim. Não, até hoje, né? Eu acho que tem alguns enigmas, né? As pessoas, principalmente R3D, mas o que significa R3D? Quem é o pastor da igreja de vocês? Vocês realmente não pedem dízimo? E aí vai, é uma seita. E aí eu percebo que as pessoas, elas realmente vão criando todo um contexto, um mistério, né? Um véu realmente, né? Olha só que coisa ridícula, que aconteciam rituais de... Poxa, a igreja fala preta. Sério, E hoje você não encontra em Itapema, acho que a igreja mais branca, né? Acho que todo mundo adotou essa... a gente influenciou de alguma forma as pessoas. Não tem nada a ver com modismo, é a questão da iluminação. Sem dúvida. Para você passar, ter um ambiente mais agradável, não? É que tem uma equipe por trás, né? Sim. Uma equipe de técnicos. Sabe que falando ainda nesse lance nesse negócio da expectativa, como todos nós, talvez 2 anos antes da R3D, 1 ano antes ou por que não dizer na semana antes da R3D, porque foi uma surpresa, realmente, quando os jovens bateram e vamos quebrar a marcenaria. Até então, a gente nunca pensou numa comunidade ou na R3D
como alguma expectativa, porque ela sequer estava nos nossos planos. E a gente foi aprendendo até criar uma expectativa enquanto a igreja já existia, enquanto as coisas já estavam acontecendo. Então, a gente foi aprendendo a ser igreja, porque até hoje a gente está aprendendo a ser igreja, né? Somos meninos em termos de tempo de igreja, mas estamos tentando até mesmo criar uma expectativa acerca daqui a 10 anos, daqui vai acontecer em 10 anos. Até esse lance da expectativa é porque eu mesmo, quando eu penso da minha perspectiva, vou me projetar para daqui a 10 anos ser um pastor? Não, nunca. A gente começou, eu praticamente tinha 25 anos na época. Então, com os meus 18, 22, 23, jamais ia pensar que um dia a gente estaria participando junto de uma comunidade, pastoreando uma comunidade. Esse lance da expectativa, para mim, então, acaba se tornando bem interessante por conta dessa razão. Eu acho interessante também um aspecto, por exemplo, que João fala em Apocalipse, quando ele fala das 7 igrejas da Ásia, né? Ele fala das 7 igrejas da Ásia, ele apresenta para todas elas, para essas 7 igrejas, ele apresenta qualidades, mas apresenta também aonde está o ponto que precisa ser melhorado, desenvolvido, voltar ao primeiro amor. Eu vejo a tratativa do Senhor também com as igrejas conosco, que Ele nos apresente também, olha, vocês têm sido fiel nisso, permaneça. Mas olha, aqui vocês têm que corrigir. Eu acho que essa orientação do Espírito Santo de Deus para conosco é fundamental na nossa trajetória, no nosso crescer, para nós não nos perdermos. Eu acho que quando eu começo a analisar esse ensino de João, falando a respeito das igrejas que nasceram na Ásia Menor ali, e ele sempre ressaltou pontos. Como a gente tem falado, olha, cara, é bom a gente assim, na qualidade do ensino, da palavra, mas como é que vocês estão no amor? Mas como é que vocês estão no voltar ao primeiro amor, na ênfase, no trabalho, no esforço, na dedicação? Então, quando eu falo em expectativa, eu falo, poxa, Senhor, alinha-nos nessa caminhada. Alinha-nos para que nós não possamos nos perder na trajetória, né? Porque às vezes, como nós temos falado, às vezes a rotina, o dia a dia, ou as dificuldades da caminhada, a dificuldade da igreja, a dificuldade das pessoas, a dificuldade do ambiente, muitas vezes pode fazer com que a gente se perca aí. Então, sempre o Espírito Santo nos cuidando da gente. Esse ponto de sublinhar os nossos defeitos, onde que a gente precisa melhorar, ele acontece também em partes por conta da expectativa que as próprias pessoas criam na liderança da igreja. Primeiro, talvez porque elas não conseguem entender uma liderança democratizada, e talvez também porque elas não consigam entender o desafio da bivocacionalidade, que todos nós temos os nossos trabalhos, nossa família, os nossos desafios, e temos a igreja também como uma grande responsabilidade. Por conta disso, eu percebo que há, sim, às vezes, uma espécie de frustração por parte das pessoas, em que, às vezes, a gente não consiga atender uma expectativa ou outra. Isso é terrível, assim, de muitas formas. Até conversando com os líderes essa semana, de uma pessoa, uma ex, não precisa levar isso automaticamente, evidentemente, para a gravação, mas uma pessoa recentemente, semana retrasada, que faleceu e que ela era da comunidade e a gente não sabia. Então, para mim, esse é um grande desafio, a gente conseguir atender essas expectativas, sabendo que, isoladamente, a gente não vai conseguir fazer isso, e a gente precisa inspirar e motivar outros líderes para conseguir, de alguma forma, atender ao pastoreio. Porque se fosse para a gente, então, identificar qual é o erro ou aonde que a gente precisa melhorar, eu diria que a gente precisa melhorar nisso. Só que a gente tem as nossas limitações. Ninguém
ninguém está aqui de tempo integral. Aliás, ninguém recebe nada para estar aqui. E o grande desafio, então, é capacitar, treinar líderes, assim como Jesus fez, para conseguir atender às expectativas. Eu diria que esse talvez seja, na minha opinião, um dos maiores desafios. Como gerir, se é que eu posso utilizar essa palavra, uma comunidade que hoje, cerca de 150, 200 pessoas, e sabe-se lá Deus quantas pessoas a gente vai ter daqui a 10 anos, então, como a gente vai gerir isso, uma vez que a gente tem, então, as nossas responsabilidades, e como o apóstolo Paulo, eu acredito que para todos nós, isso ainda seja um princípio forte, quando ele diz aos coríntios que ele prefere morrer do que alguém tirar dele o privilégio de não receber para estar fazendo, para estar pregando o evangelho, que ele tem a recompensa. A recompensa dele de estar pregando o evangelho é essa, eu prego o evangelho gratuitamente. Então, quando a gente entra ou participa de um contexto como esse, onde todos os líderes e todas as pessoas, sem exceções, em todas as camadas de liderança, são voluntariadas, trabalham de forma voluntária, esse é um grande desafio da comunidade. Se a gente está em pé hoje, quem sustenta é totalmente o Senhor, em todos os sentidos. E para mim essa é um lance difícil, esse aí, de saber que às vezes a igreja exige de você, mas que se você mergulhar de cabeça na igreja, você vai faltar como pai, ou vai faltar como esposo, ou vai faltar na sua empresa, vai faltar em alguma coisa, vai faltar. Então conseguir encontrar o equilíbrio disso tudo é muito complicado. Talvez para mim esse seja o maior desafio da nossa comunidade. Você acha que, por exemplo, essa questão, Thiago, de que no conselho, por exemplo, o Flávio tem um trabalho secular dele, trabalha, está disponível aqui na quarta, na sexta, no sábado, domingo precisa vir. Wagner, André, a mesma coisa, você, Tuane, eu e minha família. Você acha que isso não se torna mais inspirador do que um problema, por exemplo? As pessoas que caminham juntos, estão olhando para vocês, poxa, Thiago tem o trabalho dele, o Flávio tem trabalho, o Wagner trabalha, o Luiz trabalha. Eles, além de trabalhar, eles estão com a igreja ainda, estão liderando, estão juntos, estão fazendo, estão aqui. Isso não é mais inspirador do que o problema? É inspirador, mas é desafiador também. Eu acho mais inspirador do que eu acho É mais os dois. inspirador. Não, inspira, mas os caras morrendo também inspira a gente, né? Eu sei. Mas eu acho que a pessoa vê assim, poxa, se o fulano lá pode fazer, por que eu também não posso também dar um pouco mais da minha, sem dúvida, é inspirador. Como gratidão, e não como obrigação. Como gratidão, acho que a palavra gratidão é muito daquilo que a gente faz, né? Daquilo que o Wagner prega muito, a questão do coração nosso ser grato ao Senhor. Gratidão ao Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz. E não existe outra forma de ser grato ao Senhor a não ser servindo. Eu acho que esse, talvez eu acho muito dessa questão da inspiração. Eu não vejo isso como um problema. Talvez o modo como a gente apresente isso ainda não seja muito claro para algumas pessoas. A liderança, eu acho que entende isso hoje. Tanto é que toda liderança nossa hoje também tem um trabalho secular e serve. Secular e serve. Que dá para você conciliar, Não dá para ser perfeito. Dá para corrigir alguns pontos, tranquilo. Mas ele tem os pontos mais favoráveis do que o contrário. Eu vejo assim. Né? De qualquer forma, é notório que o crescimento, o amadurecimento, a gente depende de líderes e treinamento. Sim. E outras pessoas vindo junto. A igreja é formada assim. Exato. Desde o princípio é assim, desde o princípio da igreja, a igreja foi crescendo e crescendo, e aí aquele que estava dando a palavra tinha que atender a mesa, e aí as coisas falaram, opa, eu tenho essa minha vocação, esse é meu chamado, e aí foram levantadas pessoas para servir a mesa, né? Depois pessoas para fazer outras coisas. Então, e você que está aí caminhando conosco, o banco não é o seu lugar. Talvez um dos objetivos nesses 10 anos, até fazer um vídeo como esse, fica um dos propósitos mais importantes. Se sinta inspirado para daqui a 10 anos você esteja participando de documentário, falando como é que foi os últimos 10 anos, como foram os últimos 10 anos. Thiago, eu tenho um folder aqui de 2017, eu vou mostrar, e eu queria que vocês rapidinho falassem o que mudou, ou se mudou algo, tá? Quem batiza é você, nossa ênfase pastoral nas células. Olha, eu diria que sim. É uma coisa, inclusive... Parece até um marketing assim, né? Quem batiza é você. Não, exatamente. Eu gosto sempre de me referir ao fato de que eu sou um pastor na igreja e não um pastor da igreja. Então, eu reconheço, inclusive, todos aqueles que estão no conselho, a unção pastoral que foi estabelecida sobre todos eles.
sobre nós todos e amo. Eu acredito que Jesus não deixou um único apóstolo, deixou 12, depois temos o 13º apóstolo, nascido fora do tempo, responsável por muito daquilo que a gente entende como fundamento básico da comunidade, mas o aspecto coletivo sempre esteve presente na vida da igreja. O apóstolo Paulo o apóstolo Paulo deu essa ênfase para Timóteo, para levantar presbíteros e bispos nas comunidades. Então isso é algo que isso inclusive já perceberam que é algo que na mente das pessoas elas têm dificuldade de assimilar, que nós somos pastores e não pastores da. Mas como assim? A gente é quase que uma presbiteriana, a gente é uma semi-presbiteriana. A nossa ênfase pastoral é nas células, estamos tentando. Eu acho que esse é o ponto, sempre esse é o ponto foi. mais... Esse ponto que é engraçado que isso é 2017, o ponto no meio da ênfase pastoral nas células, nós estamos voltando a isso aí, porque a pandemia ela mudou muito a questão mudou muito. A pandemia. Eu acho que nós estamos voltando realmente àquilo que a gente que tinha como propósito, nas células, a célula que movimenta o corpo, a igreja e tal, etc. Concordo, acho que continuamos na mesma... Eu acho que o pai tocou numa questão que no meio, entre esses 10 anos, talvez no meio, a gente passou por uma pandemia que prejudicou não somente a R3D, mas muitas outras comunidades, de modo que agora, nesse ano, a gente tem feito um trabalho de retomada, que o senhor não quer vir domingo de manhã, inclusive, fez mudar para quarta-feira. O senhor Flávio fez mudar para a oração, antecipou para 7 horas, para poder vir... É que vocês me acostumaram o culto no sábado à noite. Né? O jovem, né? Agora domingo, então... Mas hoje é domingo. Domingo do Senhor Flávio. Hoje é domingo, senhor Flávio. Então a gente tem tentado retomar esse trabalho, porque até aquilo que a gente mencionou sobre o desafio do voluntário, para que a igreja seja bem pastoreada, é necessário que líderes de células, pastores de células, sejam levantados para poder cuidar da igreja, treinados. Qual era a última? Do batismo. Do batismo. Legal. Que quem batiza é você. Eu acho isso incrível também. Jesus, Mateus 28, diz, né? Façam discípulos e batizem também vocês. Tem muito na primeira estrada, Felipe e tal. Eu acho que essa é uma das experiências... eu percebo que quando eu converso com as pessoas, a experiência de batizar alguém, ela é tão importante, tão extraordinária quanto ser batizado. Você está participando, compartilhar de algo com a pessoa, acho que isso é bem legal. Então, esse aqui é o cronômetro que a gente usava antigamente, tá? Ele é lá de 2016, por ali. E aí tem algumas curiosidades que a gente colocava também, tá? Uma delas tá aqui, ó. Não temos um pastor, a gente já sabe que botou no folder. Depois veio a curiosidade... Nossa. Não pedimos dinheiro. E essa aqui, eu queria que vocês falassem sobre isso aqui, sobre esse cronômetro aqui. A gente percebeu que Deus tem mandado para a igreja pessoas ricas. Então a gente viu uma oportunidade, uma brecha, e a gente tem tentado ganhar dinheiro com isso. É que sempre eu acho que isso hoje não tem mais esse tipo, não é tão grande como era no começo. O que nós batemos na tecla era a questão da barganha com o evangelho. Eu dou tanto para receber tanto. A questão sempre foi essa questão da barganha. A gente não pedia, acho que a gente errou no tempero, errou talvez na questão de como fazer ou como fazer, a gente partiu para o radical. Ou não pedimos ou pedimos tudo, ou pedimos nada ou pedimos tudo. Mas é muito da nossa questão, por exemplo, do cuidado de não fazer isso como barganha, mas como gratidão ao Senhor. E quando você começa a pensar na gratidão ao Senhor, você não tem em conta mais 10, 15, 20. Está toda a sua vida. E sua vida também, o dinheiro está junto. Não tem como desligar uma coisa com outra. Eu vou dar isso para o Senhor, mas vou dar meu tempo. Eu não vou dar também a contribuição financeira, porque não existe evangelho sem dinheiro, sem fazer a parte social. Não tem como. A oferta, parte do coração, né? Ofertar. A oferta é uma atitude de louvor ao Exato, Senhor. exato. Como eu adoro a Ele, né? Eu adoro com cântico e adoro com os meus bens, com tudo. Exato. Eu acredito que o fato da gente ter adotado essa postura, enfim, dessa forma, inclusive,
é por enxergar que isso sempre machucou muitas pessoas. Mas aí, esse foi um dos erros nossos, inclusive. Eu né? acho que assim, de Com o não tempo, saber temperar. talvez um erro no qual tenha impedido a igreja de estar em outro patamar hoje, porque nós não vamos chegar onde Deus quer que a gente chegue. Claro que primeiramente é Deus quem vai efetuar o crescimento, Ele que vai aumentar o crescimento, Ele que vai proporcionar o crescimento para a igreja, mas a igreja precisa participar disso como um todo e a contribuição financeira nesse sentido Eu é acho indispensável. muito da palavra privilégio. Eu acho que Paulo usa muito essa questão de uma igreja que foi para a contribuição para Jerusalém. Não nos tira esse privilégio nosso. Uhum. Acho que a contribuição é um privilégio, né, Flávio? É um privilégio estar ofertando, estar junto. É um privilégio. O interessante, nossa igreja, nessa história toda, foi cercada de séries, né? Nossa história tem muitas séries que nós abordamos, inclusive são 14. 14 séries. Inclusive, São 14 séries. 14, derivado de 7, todo, os primeiros 5 anos 7, número de perfeição 10, o número importante também. Inclusive são 14. 14 séries? Nossa! Mas uma delas tem Como até ser uma... rico. Como ser rico. Boa. Ó, essa série, numa igreja, Uhum. né, quebra um... Claro. Tem um paradigma forte aí, né? Algum tendencioso e tal, né? Sim. Mas você indo à essência da palavra, não é o quanto você tem, E com né? generosidade. É o que você faz com o que você tem, né? Exato. Então essa série explorou esse ponto que nós somos Sim. ricos em Deus, e Paulo Como- nos ensina isso. Como ser rico de tal modo a não precisar pedir dinheiro na sua própria igreja. Você está falando aí, o pessoal de fora, falando muito flashback, coisa antiga. Um assunto que eu gostava muito da R3E, tinha essas coisas, nós queremos alguns... Me lembro que tinha, acho que o Matheus que fazia, o Lá Pergunta. Foi muito legal, você lembrou das séries, eu achei muito o Lá Pergunta. E o GG Reverse, que é uma coisa que eu achava muito legal. O GG Reverse era... Verdade. Estou lembrando das células, eu podia fazer o GG Reverse, uma dessa novamente, voltar... Começar de trás para frente. pra frente. GG Só como é que eu Reverse. saí hoje pela oferta. Boa. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo. E aí, que vocês sabem o que é já, mas... Boa noite, família R3D. Devido à atual realidade do nosso país, hoje o nosso GG será um pouco diferente. Espero que você goste e que o Espírito Santo toque ao seu coração. Fique conosco até o final. Jesus, em tua presença. Boa noite, família R3D. Boa noite a todos que nos ouvem. Nós estamos aqui juntos através desse canal para podermos orar por causa da situação em que vive o nosso país e outros países pelo mundo. Sabemos Do norte para esmagar a nação de Judá, um leão. Deus estava trazendo uma nação e a ameaça principal, portanto, era do próprio Deus. E a nação Esse de aqui Judá... foi o primeiro vídeo que a gente fez a live da pandemia, tá? A live não, né? O vídeo da pandemia, né? Que não foi live. Ele foi no dia 21 de março de 2020. Daí eu queria que vocês conversassem, tipo, dessa etapa nova que a gente teve que passar, né? Que, tipo, foi a dificuldade do lockdown. A gente tem que fazer as lives, gravar os vídeos durante a semana. E também, como isso também interferiu no nosso culto, porque desde então a gente nunca mais deixou de fazer live. Entendeu? Esse foi o primeiro de todos, né? De muitos. A questão do afastamento social, de um dia para o outro, né? Pegou todo mundo de surpresa, o mundo inteiro de surpresa. E aí, como uma igreja que tem a questão de estarmos juntos em comunhão, vivenciarmos a questão do evangelho, né, de estarmos juntos, tivemos que adaptar, né? Adaptar, né? No começo, talvez com alguns recursos que já estavam disponíveis para fazer os primeiros cultos, as primeiras gravações, e depois, como verificamos que não ia ser uma semana, não seriam 2, 3, nós não tínhamos uma previsão de quando poderíamos nos reunir num local físico com mais gente, tal. Então isso foi bastante preocupante, né? Bastante preocupante. Como as famílias, porque, por exemplo, vivíamos uma época de ansiedade, uma época de notícias de internações, de morte. De
as famílias ansiosas, né, dentro de casa, só talvez se alimentando, comendo errado, assistindo noticiário, internet, né? Talvez nunca na história tinha tantos acessos à internet como naquele período. Né? E aquela expectativa de quando é que ia acabar isso aí. Isso. Quando é que nós ia voltar a convivência. E as pessoas ansiosas, não sabendo o que ia acontecer, com os seus recursos financeiros, todo mundo preocupado com finanças, preocupado com a saúde, com o bem-estar e o papel da igreja. Como que a gente conseguiria chegar, né, para estarmos trazendo uma palavra de paz, de segurança, né? E eu acho assim também outra questão de não só R3Z, mas nós estamos falando aí 4 anos e meio, né, de pandemia já. Março de 2020 até a gente tinha 5 anos e meio de igreja e 4 anos e meio de pandemia, que passou muito rápido, né? Mas vejo hoje que o bom que hoje estourou a internet também na questão de palavra, muito por causa disso também, que todo mundo procurou ir para um canal onde as pessoas pudessem ouvir novamente, né? Isso foi um crescimento hoje, muito na internet, no YouTube hoje, da propagação do evangelho, se deveu a isso aí, depois da pandemia. Que quem não estava, está hoje. Uma né? curiosidade, a última série antes da pandemia foi Amanhecer, tá? Ela aconteceu antes da pandemia, de fato, 1 mês antes, só que antes do lockdown foi 4 meses antes, né? Foi março. E é uma série que a gente falou bastante sobre depressão, inclusive a gente gravou o clipe, né? E a primeira série depois da pandemia foi a Somos, que foi sobre a gente voltar a ser né? Então essa foi uma curiosidade muito legal, que pô, uma série sobre depressão que parece que nos preparou para o momento que estava por vir, e depois uma série que agora vamos voltar a ser o que a gente era. É legal. Pô, muito legal. Muito legal. Então, pode falar, alguém pode falar aí, Flávio. Exato. Amanhecer, tá falando, né? Amanhecer. Mas o fato também depois... Não foi programado isso, mas foi uma coisa muito legal. Mas as lives, elas realmente... foi um grande desafio fazer live. Tanto pela parte técnica da coisa, da gente streamar e tal, foi bem complicado pra gente aprender. A gente cresceu muito, todo mundo. Todos nós que estamos aqui crescemos bastante. Tanto que até hoje aí existe, né? A gente está fazendo as lives e tal. Mas era muito complicado realmente estar ao vivo. Eu acho que teve vezes que tinha 120 pessoas. Claro que não é um flow podcast, né? Sim. Mas tinha 120 pessoas. Coloca 120 mil pessoas. 120 pessoas assistindo a live e tinha aquele... Não, 120 aparelhos Teve até uma ligados, canção né? que eu compus, lembra? Show Coronavírus. Viu, Thiago? 120 mil aparelhos ligados, né? Isso significa 500 mil pessoas. Exato, 120. Para vocês, um momento emocionante ou um momento engraçado desde o início da R3D? Quando estourou a pandemia e teve o lockdown, a gente decidiu reformar a igreja. E muita gente se envolveu na reforma. E uma das pessoas que ajudou a gente na reforma foi o grande Eliezer. Ele veio ajudar a gente na reforma. E a gente tinha que quebrar uma parede que tinha, e ele com uma marreta na mão batia e, cara, a parede nem tremia. Aí a gente tem o nosso vizinho, o homem mais forte do mundo, mora aqui na frente, Rochelle, veio com uma marretada, 2 pancadas, derrubou a parede. A gente olhava pro Eliezer com aquela marretinha na mão, e ele olhava triste para aquela situação toda. E aí, inclusive, a gente também tentou cravar a haste de aterramento, e aí não era só o Zé, mas todo mundo pegava a marreta e tentava cravar a haste do aterramento. Aí o Rochel passava, ele ficava com muito dó da gente, que ele passava, eu não vou ter jeito, vou ter que ajudar essa gurizada. Mesma coisa, dava 3 pancadas, a haste ia entrando. Para mim, tudo que envolve o Rochel aqui na frente são sempre os momentos mais engraçados. Nunca ninguém caiu, né? Só foi o Luiz da de caiu em cima. Momento mais engraçado, Luiz rasgou um músculo. Eu acho que para mim o maior momento mais engraçado foi quando tu, durante a pregação, falou o nome de uma pessoa que estava dormindo na primeira fileira do... Adriel. É verdade. Acho que era Adriel. Mas é... Não, mas é terrível. Sim.
Porque pelo menos eu, não sei o pastor Wagner, mas eu prego muito andando, né, de um lado para o outro. Dificilmente eu olho para as pessoas que estão na coluna aqui, na fileira do meio. E sempre quando eu venho de um lado para o outro olhando já as pessoas que estão na fileira, né, que vem de encontro à direção que eu estou vindo. E eu tava vindo e, de longe, assim, eu olhando o Adriel pesadão no sono, dormindo, e desconcentra muito. Você pensa, eu acho que eu tô muito chato no que eu tô falando. É terrível. Às vezes as pessoas começam a levantar para pegar água. O Jason, pelo menos, parece que nunca viu lugar para tomar água é na igreja. E a sede, o maior momento da sede da vida dele, durante a pregação. Ele adora levantar para tomar água. E eu vindo, de repente, o Adriel dormindo. E eu conversando, desenvolvendo a minha frase, e Adriel, ele deu um susto na cadeira, nunca mais, nem piscou o olho no sermão, ficou parado. Até hoje eu não dorme mais agora. Até hoje. Fica mais atrás hoje, cuidando dos casais aqui, bem aqui na frente. Eu vejo alguns momentos marcantes, sempre volta de retiro. O retiro, quando a gente entra aqui na igreja, as famílias recepcionando, né? Então sempre tem algumas experiências interessantes, alguns testemunhos que acontecem, mas em particular esse último retiro R3D, cara, teve algumas coisas bem inusitadas. Teve uma surpresa para uma família que era lá do Rio Grande do Sul, que a menina estava lá conosco. E eles vieram do Rio Grande do Sul e foi feita uma surpresa muito emocionante para aquela família, né? Nós também ficamos sabendo, no momento que chegamos aqui, que aconteceria isso, então foi feito um ambiente bem gostoso. E a técnica, né? A técnica se superou nesse dia aí, de fazer o que aconteceu durante o culto, durante a nossa celebração aqui. Eles projetaram ali, a igreja toda se emocionou, trouxe as imagens vivas daquilo que estava acontecendo aqui. Isso ressaltou os pontos importantes dos testemunhos, né? Inclusive a entrada. Tudo, né? Só para constar que foi a comunicação, tá? Não foi a técnica. Mas a técnica que projetou. Só a comunicação, né? A comunicação surpreendente. E aí, inclusive, realmente são os momentos mais emocionantes, mas também os momentos, às vezes, mais constrangedores e engraçados, que a gente vai fazer a entrevista, tem gente que vira pregador, na hora de dar o testemunho, a gente fica assim, sempre tenso da pessoa falar alguma coisa ou outra, como já aconteceu. Por isso que nesse foi diferente. Esse aí já foi direcionado algumas coisas assim, para que não houvesse pregações. Exato. Eu não quero falar, de repente dando o triplo de pessoa que não queria falar começa a falar. Para mim, sempre, o que mais marca é emocionante para mim sempre as questões da comunhão, seja no retiro, por exemplo, ou no almoço, ou no costelão, ou nos eventos da R3D. Eu acho para mim esse momento são emocionantes. E os batismos, né? Para mim o batismo para mim são dois assim, que marcaram muito. Foi a questão na praia, quando a gente fez o batismo dos juniores na praia, foi um dia tremendo lá. E o batismo último que teve a Valentina, né? Que é a minha neta. Então, para mim foi os dois que marcam para mim os emocionantes são esses. Comunidade junto, e os dois marcantes para mim foram esses. Acho que vocês também, né, seu Flávio? Tem os cursos, os testemunhos dos cursos, né? Culto, exatamente. Muito. O retiro, essa do retiro, o batismo, o Luiz comentou, realmente é os mais emocionantes. O seu Flávio contata aquele cara da mágica lá, né, no jantar de casais. É verdade. No jantar de casais tem o mágico lá. O mágico lá. É verdade. O mágico lá do... O Thiago participou bastante até do mágico lá em Balneário. Eu lembro do inusitado, nós fizemos o costelão do lado, você lembra? O costelão do lado. Foi muito legal, tal, etc. Foi o pai da... 5 da manhã estava aí. 5 da manhã estava aí para... O pai da Nath ia fazer com a gente, se dispôs a fazer e tal. E na hora de servir, perdeu uma conta. Tivemos que correr atrás. O Wagner teve que ir na churrascaria comprar partida para trazer aqui. Comprar carne. Um mitão de carne lá para poder servir, porque acabou com o costelão. Vamos tudo quanto é lugar. Erramos na conta. A gente correndo atrás de carne. O costelão virou uma alcatra.
Eu ia dizer que eu tô tendo informações aqui no ponto, mas eu prefiro dizer que eu estou recebendo uma revelação do alto, de que tem algo acontecendo aqui, barreiras internacionais estão sendo quebradas e nós temos uma pessoa muito especial que esteve com a gente ao longo desses 10 anos e vocês provavelmente já sabem de quem estou falando. E é ele não vai, sabe aqueles eventos onde de repente a pessoa entra, ai, Caio voltou. Não, mas está ali no FaceTime. Caio... Soquinho. Quase. E aí, Caio? Tudo bem? E aí? Tudo bem? A gente tem 2 perguntas para fazer para você. Uma delas, eu tenho certeza... Uma delas, inclusive, talvez... Quando eu faço essa pergunta, eu já consigo imaginar a tua risada em momentos como esses. Mas qual para você foi um dos momentos mais engraçados que a gente teve junto como igreja? Mais engraçados? Pode ter tempo para pensar. Como igreja? Mas na nossa história como igreja? Ou junto, sei lá, a gente fazendo uma reforma, no ensaio, qualquer coisa nesse sentido. Sempre quando chegava nos aniversários da igreja, sempre. Era 110% das vezes. Até 8 horas antes de começar o evento, a gente tava com um andaime pendurado, passando cabo e instalando iluminação e preparando as coisas. Muito boa. Era sempre assim. É verdade. Alguém quase caiu de algum andaime alguma vez? Já. Empurrando o andaime. Eu falei coisas que eu já não deveria ter dito, mas... Durante esse risco de vida. Exatamente. Ô, Caio, o Rafa quer falar, peraí. Não teve uma vez que tu subindo no andaime, tu não rasgou uma calça numa das reformas da igreja? Uma calça de moletom? Não teve uma história assim? Teve. Aí eu tive que me esconder, me recolher. Ô Caio, e me diz uma coisa, tem algum momento marcante para você na história da igreja que você tenha passado junto com a gente? Se é na história da igreja, evidentemente. Tem. Na verdade, como eu sou de igreja desde que eu me conheço por gente, eu tenho vários eventos marcantes, mas eu gostaria de pontuar os eventos marcantes que eu tive na R3D, que foram os mais especiais da vida. E esses eventos, eles se resumem, na maioria das vezes, em experiências em retiro, né? Então, esses eventos, como igreja, como Espírito Santo, como Reino de Deus, eles foram memoráveis durante retiros. Não nesse retiro, mas durante retiros. E como muita gente sabe, alguns deles muito especiais. Então, esses sim são eventos marcantes. Alguns eventos especiais relacionados à música, mas eu acredito que os eventos em retiro são muito marcantes, né? Boa, muito bom. E assim, claro que é uma pergunta que a resposta depende muito da tua presença aqui, e talvez nos próximos, daqui a 10 anos, né? Mas você poderia dizer pra gente aquilo que você espera para nós enquanto igreja daqui a 10 anos? Para onde a gente vai caminhar? Sim. Toda igreja ela tem uma missão, né? E a nossa igreja, R3D, eu falo nossa porque ainda me sinto parte, né? Também tem a sua missão, né? A igreja local ela é fundamental e ela é necessária para a cidade e para o meio dentro do qual ela está inserida, né? E eu não vejo a R3D diferente disso, expandindo as suas atividades a partir do local onde ela está, né? A gente não sabe o tamanho que ela vai estar no futuro, mas uma coisa eu tenho certeza, ela se expande, ela deve se expandir e assim vai acontecer. Porque muitas pessoas que hoje estão trabalhando na R3D hoje, elas se sentem parte da R3D e elas executam atividades na R3D, há pouco tempo atrás elas não estavam e nem saberiam onde estariam. Então eu tenho certeza que a entrada de pessoas novas ela vai ser rotineira na R3D, o que vai fazer com que a R3D expanda as suas atividades a partir do local, mas para outras áreas e para outros endereços e abrindo barreiras.
Fechou. Ó. Caio. Amém. Obrigado, mano. Deus abençoe, gente. Se eu ficar muito tempo aqui, eu não vou mais conseguir falar, porque eu fico com saudade de cada um de vocês. Tamo junto. Valeu, mano. Ó. Olha ali. Beijo. Valeu, Caedo. Beijo, tchau. Agora ele tá com telefone internacional, então contatos internacionais, quem não tem, ele vai passar aí. Valeu. Só baixar. Obrigado, gente. Valeu. Beijo. Tá, a gente vai fazer o quiz agora, então, com vocês. Tá bom. E aí vocês escrevam a primeira pergunta na folha. Tá. No total, já fizemos 14 séries em 10 anos. Tá. Quantas vocês lembram? E aí quem acertar mais ganha a primeira pergunta. Thiago conta? Hã? O Thiago conta também, porque ele fez as séries quase. Não, 14 no total. Não, fala assim, ele fez as séries e ele deveria ser excluído dessa... Não, ele não vai saber todas. Não vai lembrar as 14. Ele já estudou isso. Já estudou? Eu não sabia dessa. Quer dizer, eu não sabia nem que ia ter um quiz. Tempo, valendo? Não, sem tempo, né? Não, tem que dar uma cola aí, cara. Tá louco? Olha no YouTube. Vou pesquisar aqui no Google. Acabou o tempo? Não, eu tô mais uns segundinhos. 27 só. São 14? 14 total, É 27. Eu queria competir ontem com você perder até uma. Ah, mas se tivesse pra estudar. Não, falei o. Não deram apostila pra estudar, pô? É muito sério, cara. Pô, já ter feito a colinha. Uma por ano e... 8. Mas conta, por exemplo, séries... tipo, sequência de palavras não contam, né? Tipo, porque eu tive algumas sequências... Não. Séries que foi divulgado com capa, com vídeo. A gente fez um trabalho em cima. Tá. Não séries que, tipo assim, tu pegou e... Tipo, o Pastor Wagner fez uma vez já uma série que ele mesmo começou ali, mas não teve divulgação disso, né? Thiago. Então não vale. Amor certo, Ele casar foi certo, amor certo, essa última tempo. Do amor. Eu esqueci o nome dela. Ah, vocês estão brincando comigo, né? Olha ali, eles querem saber o nome. Mas ele não pode falar. Não, essa última. Ele vai Você quer o amor certo? Ah, tá. Essa última aí, já que tu quer saber? É. O amor é certo. O amor é certo. O amor é certo. Faltava o termo. 8. 8 também. 8 também? Eu tô com... Preciso desempatar aqui. 5. Hã? 5. Pode ir. A gente vai ficar inventando. Pode ir. Acabou aí, Felipe. Tem uma que Tá. era... Não tinha que era aqui. Seu Flávio, quantos o senhor lembra? Botei 5 por enquanto. Quais? Joga o jogo, amanhecer, somos, apocalipse e o amor é certo. Boa. Ninguém mais escreve, tá? Já foi? Não, Tá. só. Vai lá, pai. 8. Telentúlio, amanhecer, apocalipse, joga o jogo, como ser rico, somos, Ruá e o amor é certo. Boa. Pastor Wagner? Telentúlio, como ser rico, apocalipse, amanhecer, somos, joga o jogo e amor é certo. Quantas? 7. 7. Tiago, quantos lembra? Como ser rico? Quantos você lembra? 9. 9? Tá, vai. Alguém falou. É que a gente falou, como ser rico... agora. Ruá! Tá, como ser rico, joga o jogo, sexo, amor e casamento, que foi a primeira sobre relacionamento. Amor é certo, sabiamente, somos, amanhecer, apocalipse, telentúlio. Boa. Sabiamente. Ruá, mano. Ruá. Sabiamente. Ó, toda ação, tá? Fora de ordem, tá? Não na ordem cronológica. Tá, vai. Amanhecer, amor, sexo e casamento. Apocalipse. Como Deus transforma a tristeza em alegria. Não. Como ser rico. Desinformados. Então. Desinformados. Discípulo. Jogue o jogo. O amor é certo. O trono na cruz. Nossa. Restart. Ruá.
Sabiamente, Somos e Telentúlio. O Restart foi depois do... Joga o jogo. O Restart foi a segunda. Restart foi a segunda. Sabiamente? Ninguém falou sabiamente. Não é sabiamente. Ninguém lembra nem da música. Eu acabei esquecendo. Uhum. Beleza. Segunda pergunta. Muito bom, parabéns. Jogamos fora isso aqui? Essa você pode jogar fora. Agora pode escrever maior, tá? Em que mês e ano aconteceu a série... Em que mês e ano aconteceu a série Telentúlio? O mês e ano? Cara. Quem chegar mais perto acerta. Tá. Eu posso verificar nos meus drives? É isso. Drives mentais. Restart foi a primeira, eu acho. Eu acho. Qual é? Telentúlio, você tá falando, né? Telentúlio. Tem que falar mês? Mês e ano. Quem chegar mais perto acerta. Telentúlio. Tal. Ganhou um almoço no Costelaço. Ganhou almoço no Costelaço. Não falei nada. Vai. É chute total. Total. Posso ir? Todos foram? Sim. Foi? Foi. Vai lá, seu Flávio. Botei mês 4 de 2016. Tá, abril 16. Pai? Julho 16. Julho 16. Eu coloquei março 16. Março 16. Eu botei setembro de 2015. Tu foi o mais longe. Não! A data foi outubro de 2016. Eu tinha colocado setembro e risquei. Nossa. Eu tinha colocado setembro e risquei. Julho. Quem é que chegou mais perto? É que eu lembro como nasceu essa série. Essa série nasceu quando o Thiago estava passando num armazém, alguma coisa assim, que estava fechado aquele negócio. Eu falei, deve ter passado no verão, alguma coisa que ele ia para a sogra dele, olhou, observou assim, então, acabando o verão, ia ser, mas foi em outubro. Boa, bem lembrado. Eu tinha colocado setembro. Tudo foi bem, pastor, agora. Muito bem. Está fazendo a... Tem as fotos, né? Tem as fotos. É assustador. Fazendo um negócio de Porto Belo lá, fazendo um negócio na cidade lá, nas ruas. Ó, eu vou mostrar agora para vocês imagens sobre alguma coisa que aconteceu na R3D. Vale 2 pontos para cada coisa que você acertarem. A primeira, o que era, e a segunda, a data que aconteceu. Tá? Então, a primeira... Duas imagens. Isso, a primeira foto é essa daqui. Aí escrevam o que é que está acontecendo aqui na igreja e a data que aconteceu. Oxa! Pô, nossa aí. Ó, gente lá em cima. Nossa. Eu lembro. Posso ter enganado, mas eu vou lembrar. Escrevi já. Cara, isso aí pode ser pra mim... Não vou ter. Eu número de gente estranha ali, cara. Acho só. Eu não vou lembrar exatamente o ano. Vou chutar também o ano. Vou chutar tudo. O mês eu vou acertar. Se eu acertei o que é, o mês eu acerto. Fechou. Você, Flávio? Não estou entendendo o que é. Porque podia ser. Eu acho, mas eu acho... Eu acho que era a Fashion Week da igreja aqui. Não é, porque aquele irmão ali com aquela folha azul. É bem de o irmão da folha. Não, é muito relativo. Chuta. Eu já chutei, já. Tá, então você fala, não sabe. Beleza, então vai lá. Eu coloquei primeiro culto, a hora do louvor, 2014 de outubro. Primeiro culto, hora do louvor? Tá, errou. Aniversário da igreja, setembro 16. Aniversário da igreja. Fala todo mundo, depois eu falo. Vai, eu me lembro, foi 17 e 18, fui o Avivar. Acho que foi o Avivar. Acertou o Avivar. Foi o culto do Avivar veio aqui na 3D, só que foi em janeiro de 2016. 16, então é 16 vezes. Avivar, eles vieram na igreja? Vieram. É porque eu sabe o que eu me lembro? Sabe o que eu me lembro? Tem muita gente estranha ali. Então, 2016 eu acertei, você acertou o Avivar. É que o Avivar é mais importante, né? É um ponto para cada um. Tem 2 pontos. Tem muita gente ali, ó, as pessoas pra louvando dessa maneira ali, é a gente de fora.
Então vamos fazer em grupo agora, em dupla. Dupla. Eu vou me aliar, vou me aliar. Beleza, próxima foto, tá? A minha... Nossa, acertei então? Não, calma, essa aqui é uma pergunta. Tá. Qual foi o primeiro evento que a gente teve como R3D? Não evento. Considerando encontro geral. Como R3D. Primeiro, como R3D? Primeiro. Não entendi a pergunta. Por exemplo, muitos acham que a primeira vez que a gente se reuniu foi na garagem. Naquela Santa Ceia que teve na garagem, certo? Só que teve um evento antes disso. Qual foi esse? Ah, tá. Nossa garagem ainda. Não, eu Antes da garagem. Já deu a dica, já. Então, Opa, boa, bem. Não, mas o outro não serve, porque senão eu já tinha feito aniversário antes. Então Tá, a reforma não conta, né? A reforma não conta. não, cara, foi Tá. depois? Foi depois da... Eu acho que foi coisa de jovem só, porque... Primeiro evento? Eles vão lembrar. Os jovens vão lembrar. Eu não lembro. Cara, eu acho que eu sei. Eu acho que... Tá olhando? Foi antes do culto, domingo. Vou dar outra dica. Foi uma semana antes do culto. Antes do culto. Eu sei. A gente não tava, porque foi só os jovens só. Não, é só eles. Só tava, porque tem uma foto, vocês estão na foto. Tá na foto? Ah, eu sei. Comprometedor. Opa, mudando. Comprometedor. Cara, o R3D não foi, porque foi depois disso aí. Primeiro evento? Vou lembrar assim, lógico. Meu Deus do céu. Ó, essa brincadeira favorece muito o pai, cara. Ele é bom demais. A minha memória... Ó, essa tá brincadeira favorece muito. Vou lembrar. Posso falar, Felipe? Vai. Eu acho que foi no estúdio. No encontro do estúdio. O que tá acontecendo? É que eu tava contando umas palavras, umas perguntas, Debate mulher bíblico. falava. Acertou. Debate bíblico, Alguém né? marcou isso? No estúdio. Estúdio. Só que eu coloquei Foi no estúdio. teve uma célula muito grande que os adolescentes. Ninguém abarrotou o Wagner não estúdio. tava aquele dia, Wagner, no estúdio. Fui Desqualificado. Tá aqui a foto, ó. No estúdio, ó. É isso aí, estúdio. Eu mesmo Sumaia. Tem certeza que você foi o primeiro, Felipe? Foi antes, segundo os dados da câmera, foi uma semana antes do culto da ceia. eu não tava aí, ó. Aqui, tá até o Li, ó. O Li tá lá, o Li. O José tá solteiro ainda. O tá aqui, ó. Cara, é que teve uma. É só o jovem, não. Teve talvez no Sumaia. uma reunião que Fiz teve um no grupinho. estúdio. Uma galera. Tinha o Ado também nessa reunião. Essa reunião do estúdio, ela foi já depois que aqui tava montando. Tem as fotos, inclusive, foi no dia da reforma. Mas a coisa estava bem perto já de inaugurar o GG já. Tá. Beleza. Posso entrar com o meu jurídico opinando dessa pergunta? Porque isso daí é paralelo. Então você chama o advogado do Fluminense. Fala com o Murilo lá. Chama o advogado do Fluminense aí. Ele responde ali pro jurídico. Ó, mais outra foto, tá? Bah. Ó, o que estava acontecendo e qual a data? Ô, Wagner, tinha cabelo aí, né? Não, Wagner, não. Sacanagem. Ó, até a plaquinha, atrás da plaquinha denunciando, ó. Tá a plaquinha lá. Eu amo. Atrás, ó. Eu amo Jesus. Tava acontecendo. Isso, aquela placa ali foi uma placa de um evento tipo especial. Não é um culto qualquer. Olha essa caneta aí, fazendo barulho. Olha lá, ó. Isso. Cuidem com a caneta, tá? Porque tá pegando no microfone. Ei, tu não sabendo. Deu uma puxada no cabelo ali. Não, se o pastor Wagner que tá pregando não sabe, como é que a gente vai saber? Chuta. O Wagner não sabe. O ano é bem antigo, ó. Tinha cadeira vermelha, os nossos LEDs são diferentes atrás aí. Não, aqueles LEDs Qual? não são tão antigos. Aquilo lá já é uma evolução, tá? Sim, mas você falando em 2017, 2018. 17, 18 foi. Qual é que é a pergunta mesmo ali? Chutar o evento e a data. Cada um vale um ponto. Mas, se eu soubesse que você vai valendo ponto, teria levado mais a sério. Eu vou chutar aqui. Vou chutar. A bateria tá do outro lado ainda. É bem antigo. Ah, sei lá. Isso aí foi... Mas é antes de 2019 que mudou. É uma série? Pode dar essa dica? Não vou dar dica. Ô, louco. É uma dica? Cala a boca e responde. Eu amo Jesus. O pastor Wagner tá de terno, né? De terno. Não tô de terno.
Tô de camisa de gola, né? Tá dele, camisa É social. Camisa social, calça social. Sei lá. Calma. Ah, eu não faço nem ideia. Tem a ver com a série sobre, na minha cabeça, tem a ver com coisas sobre casamento, sobre dias namorados, sobre cadê eu amo Jesus. Jesus tem a ver com o namorado. Não, mas tem a ver uma coisa assim de família, cara. Não me lembro mais. Foi na igreja. Chutaram? 2018. Batismo, março de 2018. Alguém? Não, batismo não tem. Pode ser que tenha uma piscininha ali. Não sai. Vai lá, Thiago. Batismo, maio de 2018. Nem ideia nenhuma. Nem chutar. Ideia? Nem chutar. Eu acho que 2018 foi evento de namoro. 2017. A data é 2017. 17, tá. Ano de... Eu botei 2017 também, mas não sei o. Mas botou mês? Botou mês? Não, mês não. Botou mês? Então vamos lá. Não, março de 2017. Da meia estação. Vamos botar aqui, ó. Junho. Não uso rosa em janeiro. Mês 7 de 2017. Botar mês 7. Vai, chutou o quê? Agosto 17, batismo. Batismo 17. Agosto 17. E o mês? Deu? Junho. Tá. Esse aqui foi o seguinte. Foi aniversário de 2 anos, setembro de 2016. Nossa. 16? Setembro de 2016. Cara, eu tinha certeza que era aniversário, tá? Tá. Aniversário? 0 ponto aí. O Wagner não lembrar, como é que eu vou lembrar disso aí? O pastor Wagner ganhou ponto pela data mais próxima. Falou qual mês? Ele chutou. Nem valeu. Ele falou, nem quero 7. Eu não quero justo. 2017, 7 de 2017. Julho, né? Julho. Mais longe. Eu coloquei dezembro de 2016, ó. Tá. Agosto 17. 8. Podia virar um 6 aqui. E esse Luan Santana aqui? Ô cabelo! Topete! Ô cabelo! Deixa eu te falar. Aí Deixa eu te falar uma coisa. Essa imagem não vai aparecendo no negócio, né? Não vai. Tá, obrigado. Não faz isso, cara. Eu achei que agora, essa aqui foi no Avivar também, tá? Avivar também? Que vergonha, os caras vão ver aqui e tiver que ver isso aqui. Cara, os caras do Avivar estavam ali. Isso aí. Eu lembro que a menina passou dia. mal ainda, tive que dar remédio pra ela, meio que não quis cantar. Tal. Eu tô passando mal agora de ver aquilo ali. Cara, usava baby look. Rosa. Com topete. Microfone de mão. O que aconteceu, Thiago? Caramba. Última foto, tá? Evento e data. Isso é legal. Acústico. Acústico. Olha o gelo lá. O gelo saiu de 2015. Ronaldo. Moisés, aquele primeiro é Moisés? Moisés, o gelo lá, o gelinho. Não há o que temer. Não há o que temer. Essa musiquinha aí, ó. Essa música é nossa aí. Qual que é a pergunta? Evento e data. Evento? Cara, agora eu vou acertar, tá? Mano, eu sei o que é isso aí. Sabe? Até o Wagner tá indo lá. Os dois Wagner lá, que não estão na igreja mais. O Ronaldo, Moisés. Foi? Chutaram? Chutei. Eu chutei também aqui. Pai, colocou? Não. Pastor Wagner, chutou? Tô só no chute aqui também. Vai lá, pastor Fábio, começa aí. Eu botei Brisa 2015. Brisa 2015. Thiago? Acústico 2016, dezembro. Ok. Eu coloquei GG Acústico 2016, não coloquei o ano. Ok. Eu coloquei não coloquei acústico pela formação agosto 19. Tá, o evento ninguém acertou, 19 tá? não é. O evento é GG de multiplicação de célula. Nossa, nunca. Tá? Pô, a gente podia Isso. voltar pra isso aí, né? Qual ano? E foi em novembro de 2016. Opa! Um ponto, valeu. 2016 também. Vai mais longe ou não? Thiago pela data, né? Dezembro 16. É o meu primeiro Vai mais ponto, meu longe. único ponto, sei lá. Tá, então assim, ó, o ganhador do quiz foi o seu Luiz.
Com mais respostas Oh, corretas. Deus, E Obrigado o perdedor, pela- com certeza, fui eu. Não. né? Muito obrigado pela gentileza de vocês aqui, o empenho de vocês, da comunicação. Parabéns pelo trabalho, fantástico. A técnica. A técnica também. Acho que a gente não pode esquecer que um dos momentos mais marcantes também que a gente passou como igreja e que muitos desses, tenho certeza que a gente vai passar mais uma vez, são as músicas que Deus nos deu e, enfim, com as pessoas envolvidas, com um monte de gente envolvida, o resultado que a gente alcança pela graça de Deus com essas canções é algo muito especial. Para mim é algo muito especial. Deus dá pra gente a oportunidade de gravar algo que Ele mesmo deu e conceder pra gente os recursos de conseguir fazer tudo isso enquanto igreja, com as pessoas, com os equipamentos que Deus disponibiliza pra gente em todos os sentidos. Eu acho isso muito especial mesmo, as Verdade. nossas gravações. Então é isso. Nossa reunião de conselho está chegando no final, e da minha parte fica que daqui a 10 anos, é interessante a gente pensar sobre isso, a Valentina vai ter 18 anos, uma fase muito importante. Eu quero que muito daquilo que hoje a gente vive, eu quero que ela viva também. E quero que aquilo que a gente vive hoje, mais pessoas possam viver. Então, por que não dizer que, assim como o Caio mencionou, que Deus nos leve para lugares mais distantes ainda, quebrando ainda mais barreiras e levando tudo aquilo que nós temos aprendido nesses 10 anos, proporcionando que outras pessoas possam aprender do Evangelho de Jesus, aprender sobre Jesus, da consciência que nós precisamos adquirir em razão daquilo que o Espírito Santo vem trabalhando conosco. E esse talvez seria o meu maior desejo para que daqui a 10 anos, que nós consigamos romper muitos limites, muitas barreiras, principalmente essas que são as geográficas, por que não dizer. É isso. Isso aí. Legal. Muito bom. Legal. É isso que o senhor pensa também? Mais ou menos? Não sei. É isso, né? Tá bom. Não, falou. Eu penso que daqui a 10 anos eu vou estar mais perto do céu. É. Eu O vou estar caminho com, vai estar quase eu vou trilhado estar com já. meus 70 e poucos anos aí. 70 Daqui a Verdade, 10 verdade. anos, daqui a Temos 15 70 anos eu já vou anos, ter feito... Eu vou estar com 50. Daqui a 15, isso, com 50 anos. Daqui a 10. Metade da minha vida vai ter sido na vocação. Né? Então, vamos estar mais perto agora, né? Se Jesus não E retornar talvez até com lá. outros conselheiros do nosso lugar já, né? Fechou. É isso aí, gurizada. Caraca, ficou muito bom. Parabéns, show! Muito bom.